Olá amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Por que os irmãos de José não conheceram ele quando eles retornaram para comprar alimento para sua família? Por que os irmãos de José precisaram provar que estavam arrependidos? José perdoou seus irmãos? Vamos aprender com José também o ciclo do orgulho e o ciclo da remissão dos pecados. Olá amigos e amigas, hoje então nós vamos dar continuidade à história de José do Egito. No estudo do Vem Segue-me dessa semana nós vamos estudar do capítulo 42 até o 50. E lembrando que aqueles que ainda não se inscreveram, por favor se inscrevam nesse canal Ramilfo Ensina, compartilhe com as pessoas que você gostaria, ative o sininho e que nós possamos aprender juntos. Nós vimos na aula passada quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi preso e depois foi vendido para ser um escravo de Potifar. Aí ele foi acusado de uma forma equivocada e falsa, ficou preso, aí ele fez a interpretação dos sonhos, até que, na verdade, o faraó colocou ele como o governador de toda a terra. Então José, de escravo, passou a governador de toda a terra. Ele era a maior autoridade naquele local. Só acima dele era o faraó. E depois então ele se casou e teve o seu filho Efraim e Manassés. Então agora nós vamos ver o que aconteceu nesse momento depois de se passar alguns anos, né, desde que ele foi vendido pelos seus irmãos. Então, no capítulo 42, no versículo 6 e 9, nós vamos ver algo interessante que vocês se lembram que na aula passada nós havíamos visto que o José ele teve um sonho e que os irmãos dele e os pais iam se inclinar perante ele, né? E os irmãos, de uma certa forma, ficaram bravos, né? E irados com ele, que ele era o mais novo, ele era o filho mais novo, o 11º mais novo. E nós vamos ver que algo aconteceu, porque depois desses anos que se passaram, aconteceu exatamente o que o José falou na interpretação do sonho de Faraó, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E quando chegou nesses anos de fome, já tinha se passado 2 anos do povo passando fome, e aí então os irmãos dele, né, Jacó mandou que eles fossem comprar alimento, e aí eles viajaram para comprar alimento então para a família toda. No capítulo 42 de Gênesis, então, versículos 6 e 9, no versículo 6 diz: José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José foram e inclinaram-se a ele com a face na terra. Então nós vamos lembrar que eles, quando chegaram lá, José era o governador e ele organizou, ele fez toda a logística, né, de armazenamento de alimento para esse período de fome que a terra passaria. E que Faraó ele iria engrandecer o nome de Faraó, porque eles seriam os únicos que teriam alimento para poder vender então para as pessoas. Então, e os irmãos de José também foram lá comprar. E quando eles chegaram lá, então, como ele era o governador e eles tinham que reverenciar, né, em respeito à posição. E aí eles então se inclinaram perante José, embora para eles era o governador de toda a terra. E vamos lembrar que se cumpriu exatamente aquele sonho que José havia dito,
que ele teve, né? Embora nesse momento os irmãos ainda não sabiam que estava acontecendo isso. Então o sonho, como nós podemos lembrar, que ele disse que tinha na verdade os feixes, né, inclinados, ele era o que estava de pé inclinado, e que o sol, a lua e as estrelas também se inclinaram a ele. Então nesse momento estava exatamente acontecendo o que o Senhor revelou através do sonho. Uma coisa interessante e importante para nós podermos entender é no versículo 8, diz lá: José, pois, reconheceu seus irmãos. Então, quando eles chegaram, José reconheceu eles, mas diz aqui que, mas eles não reconheceram. Então, vamos entender por que será que eles não reconheceram se José reconheceu eles, né? Já tinha se passado alguns anos, então vamos entender isso, por que eles não reconheceram. Então, José foi vendido com 17 anos. Então, quando ele tinha 17 anos, foi que os irmãos dele venderam ele. Já haviam transcorrido 10 anos que ele ficou, na verdade, como escravo de Potifar, servindo Potifar. Depois, então, ele foi acusado pela esposa de Potifar, que ela inverteu a história, e ele ficou preso, então, por 3 anos. Depois se passaram, na verdade, 7 anos de abundância, que eram as vacas gordas, né, que o faraó colocou ele para tomar conta de tudo, e depois, por 2 anos, a escassez, ou as vacas magras, né? Então, na verdade, nesse momento que os irmãos encontraram ele, embora José reconheceu eles, mas eles não, José estava com 39 anos. Então, quando reencontrou seus irmãos após ser vendido. Então, quando a família de Jacó foi forçada a ir ao Egito em busca de alimento, José, agora ele se tornara um homem amadurecido e de meia idade. Mesmo que José conservasse seus traços fisionômicos da sua juventude, quem é que acreditaria, e os irmãos dele talvez pensariam dessa forma, ou imaginariam, né? Quem é que acreditaria que um irmão que fora vendido como escravo para uma caravana de árabes viria a se tornar a segunda pessoa mais poderosa do Egito? Embora os irmãos, quando foram lá para comprar alimento e que eles se inclinaram, embora eles abaixaram a cabeça, porque eles não, de uma certa forma, eles não ousavam muito olhar diretamente no rosto do governador. Mas, ao mesmo tempo, talvez nunca passou pela mente deles que talvez poderia ser alguém que eles conhecessem. E também seus irmãos, desde a venda de José como escravo, ainda sentiam um ardente remorso pelo mal que haviam praticado. Então, por várias vezes eles conversavam entre eles, eles sabiam que o que eles fizeram, e mesmo porque eles, de uma certa forma, né, eles mentiram para Jacó, dizendo que José havia perecido, né, e que algumas, na verdade, feras, né, mataram ele. E aquilo, claro que fica na mente, e ficava na mente deles, né? E quando José, então, viu eles, e eles disseram que foram lá para comprar alimento, então José, de uma certa forma, lá no versículo 13 a 24, diz lá: e eles, então, os irmãos de José, disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos. E muito provavelmente, talvez José parou para pensar: peraí, mas eu era o mais novo, 11º, como é que é 12 agora? Só que, vamos lembrar que José, depois que foi vendido e tudo, nasceu o Benjamim, né? E ele disse assim: filhos de um homem da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje. E aí então ele percebeu: pai, então eu tenho um irmão que eu não conheço, e um não existe mais. Então, nesse momento, quando eles disseram e um não existe mais, José percebeu que provavelmente que eles poderiam talvez nem citar esse que já estava morto, mas ele percebeu que havia um remorso, um arrependimento por parte deles. Aí no 14 diz: então lhes disse José: isso é o que vos falei, dizendo que sois espias, nisto sereis postos à prova. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Então José colocou à prova eles, ou a palavra deles, porque como eles disseram para ele: olha, nós temos
os irmãos, mas o mais novo ficou com o nosso pai. Então José, por duas razões: para provar que realmente esse irmão estava vivo, né? Porque com ele os irmãos venderam. A princípio até alguns, na verdade, pensaram em matar, que foi o Judá, e Ruben não deixou. E aí então eles jogaram ele no buraco, e quando passou a caravana eles venderam ele. Então ele ficou imaginando, será que eles também maltrataram o mais novo? E aí então ele fez uma prova com eles, por duas razões. A primeira, para ele ter certeza de que o mais novo, o Benjamim, estivesse bem, e também para sentir o arrependimento da parte deles, se era sincera ou não. E aí então ele fez uma proposta para eles: enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam postas à prova, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó vós sois espias. E se ficasse provado que eles eram espiões, né, eles iriam, na verdade, perecer. Havia uma lei, né? E no 17 diz: e pô-los juntos na prisão 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens honestos, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E ide vós e levai mantimento para a fome de vossas casas. Então ele disse: se vocês são honestos, um vai ficar e o resto vai. E eu vou dar alimento para vocês levarem para a família. Mas vocês têm que voltar para resgatar o que vai ficar preso, né? Trazendo o filho mais novo. E o 20 ele diz: e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós essa angústia. E Ruben, o irmão mais velho, que o Judá deu a ideia de matar José, mas falou: não podemos derramar, né, o sangue, ele é o nosso irmão, o sangue do nosso sangue. Então Ruben, sendo mais velho, ele disse para os irmãos, né, dizendo-lhe: eu não vou-lo falei eu, dizendo, não pequeis contra o moço. É aquela história, né, eu não falei, eu não avisei. E aí então ele estava dizendo para os irmãos: mas não ouvistes e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Então eles estavam, de uma certa forma, inclusive eles estavam conversando na língua deles, mas eles achavam que o governador José não entendia o que eles estavam falando. Mas no 23 diz: e eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então ele estava entendendo, e ele percebeu que realmente havia, eles estavam sendo, de uma certa forma, cobrados mentalmente por tudo que fizeram, né? E aí então, retirou-se deles e chorou, porque aí ele percebeu, ele falou: puxa, eu acho que eles estão arrependidos, né? Isso ainda está na mente deles, o mal que eles fizeram, que não podia voltar atrás, porque para eles José já foi vendido, não sabiam onde ele estava e muito provavelmente pereceu. E aí, né, depois retornou a eles e falou-lhes: e tomou Simeão dentre eles. Então, na verdade, José conhecia cada um deles. Nós vamos ver aqui que teve um momento onde ele colocou a mesa para eles comerem, e aí ele colocou eles para se sentarem de uma forma por idade, né? E até eles falavam: mas como é que eles sabem quem é o mais velho até o mais novo, né? Então ele pegou Simeão, né, dentre eles, e amarrou perante os seus olhos, né? Então ele pegou Simeão e disse que era ele que ia ficar preso, e ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo. E então ele falou para os servos: olha, enche o saco deles de trigo, devolve o dinheiro para eles, que eu estou dando esse alimento para eles levarem para a família, e vamos ver se ele volta, né? E que eles voltam para confirmar se realmente o irmão mais novo estava bem. E aí os irmãos ficaram preocupados: puxa, vamos ter que voltar lá, dizer para o nosso pai que ficou lá, convencer Jacó de liberar Benjamim para poder ir até lá, né? E nós vamos ver que isso aconteceu.
Ainda só para nós podermos entender isso, ao exigir que Benjamim fosse trazido ao Egito, José permitiu que seus irmãos demonstrassem se estavam ou não verdadeiramente arrependidos, o que lhe haviam feito muitos anos atrás, e demonstraria idêntica falta de interesse pelo bem-estar de Benjamim. Então, isso era uma prova, né? Então, na verdade, José estava fazendo uma prova com eles. É um fato bastante significativo o de que Judá, o irmão que sugerira aos demais que vendessem a José, tenha sido quem se levantou em defesa de Benjamim. Porque eles disseram, mas se nós tirarmos o mais novo do pai, nosso pai vai morrer. Nosso outro irmão já morreu, meu pai ficou mal, e se nós formos lá, temos que trazer o Benjamim para cá, ele vai morrer, né? Mas ele falou, não, é isso que tem que acontecer. Parece haver evidência de que os irmãos de José estavam sinceramente arrependidos. E o estratagema de José, que usou José, fez com que dessem prova daquele sentimento. No momento de maior tensão, a mudança ocorrida no íntimo de Judá se tornou evidente. Então ele percebeu, pela reação dos irmãos, né, que eles realmente estavam arrependidos, eles estavam achando que aquilo era um castigo, né? Nós estamos sendo castigados pelo que nós fizemos a José. Mas eles foram lá, e aí eles disseram para o Jacó, olha, o Simeão ficou preso e nós temos que levar Benjamim, se nós não levarmos Benjamim, o Simeão vai morrer. E nós vamos ter que voltar lá, e se voltar sem o Benjamim, nós vamos morrer. E isso foi dito em nome do faraó. Eles acabaram convencendo Jacó, e Jacó então falou, ok, então pode levar o Benjamim para salvar o Simeão, né? E aí então eles retornaram, né? Então vamos ver lá no capítulo 45 de Gênesis 3 a 5, né? E aí disse lá no versículo número 3, né? Então esse foi o momento em que eles retornaram levando Benjamim. E aí então ele viu que era verdade, que Benjamim estava muito bem e que eles realmente estavam arrependidos, né, sinceramente. E vamos ver o que aconteceu então nesse momento em que eles encontraram José, que para eles era o governador até o momento, né? E no versículo 3 diz, e disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, porque olha a maneira que ele fez a pergunta, né? Eu sou José, vive ainda meu pai? E eles não acreditaram, falaram, como José? Como? Você é José? Como é que é isso? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Imagine esse momento, né, de espanto e até de um momento para eles de alívio, né, porque eles agora falam, puxa, ele não está morto, né, está vivo. E no 5 diz, agora pois não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E aí então eles entenderam, talvez veio na mente deles aquele sonho e tudo mais, né? No versículo número 7 diz, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para preservar um remanescente vosso na terra, e para guardar-vos com a vida por meio de um grande livramento. E aí eles puderam perceber que era tudo verdade, né? Então nesse momento, nós falamos na aula anterior sobre, algumas aulas anteriores sobre o perdão, né? E uma pergunta talvez que nós podemos fazer a nós mesmos, quem eu preciso perdoar, né? E nesse momento José, ele perdoou. Talvez nós já vimos tudo que os irmãos dele fizeram, zombavam dele,
quiseram até, né, pensar em matá-lo, depois venderam, e ele chorando, clamando, gritando para os irmãos não deram atenção nenhuma e se passaram, né? Ele foi vendido com 17 anos, então imagina, foram anos que nós vimos aqui, foram na verdade 10 anos com Potifar, 3 anos que ele ficou preso, mais 7 da época das vacas gordas e mais 2 das vacas magras. Então no total aqui, José ficou praticamente 22 anos, né? Com aquela angústia, né? De os irmãos se desfizeram dele, né? Não mantiveram família, e ele mesmo disse aqui que ele temia Deus e preservava a família. Mas ele perdoou, né? Então no versículo 7, quando José disse para os irmãos dele: pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Isso me faz lembrar uma escritura de Esther. Acredito que todos nós podemos lembrar da história de Esther, quando havia um homem chamado Amã, que ele queria matar aqueles que eram membros da igreja, né, e que seguiam Cristo, e ela então tinha que ir perante o rei, que era o seu marido, mas tinha uma lei que ela só podia entrar na presença do rei se ela fosse chamada. Se ela fizesse isso de forma, né, fora da lei, ela poderia até receber a pena de morte. E aí o Mardoqueu, que era o seu tio, ele no portão do rei, ele escreveu para ela dizendo que, olha, se você não for lá, nós vamos perecer por causa desse homem iníquo, né? E lá em Esther, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, então Mardoqueu escreveu para ela e teve uma frase ou uma pergunta que ele faz para ela de muito impacto. Então no versículo 14 ele disse lá: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Então ele estava dizendo para ela: olha, se você se calar, se você não quiser ir perante o rei para nos ajudar, nos salvar, Deus vai nos livrar, ele vai abençoar os judeus de outra forma. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aí ele faz a pergunta que deu o grande impacto para ela tomar uma decisão. E ele diz: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, e depois aí nós vamos ver quando chegar na aula lá, que ela foi lá perante o rei e ela fez o que tinha que fazer. Então talvez essa frase de Mardoqueu, quando ele fez a pergunta para Esther, cabe aqui para José, quando no versículo 7 ele disse: pelo que Deus me enviou diante da vossa face. E muito provavelmente cabe a pergunta aqui: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, de uma certa forma, talvez mais desafiador e difícil, porque ele estava como escravo com Potifar, depois ele foi acusado falsamente, ficou preso, depois voltou por causa do sonho, da interpretação, aí foi colocado como o segundo homem mais importante da terra, e de uma forma, né, desafiadora e difícil. Mas quem sabe se para tal tempo como este ele tinha que chegar àquele reino, naquele momento. E nós sabemos que foi o que aconteceu. Ele pôde salvar a sua família da fome e salvar a terra toda, porque Deus revelou para ele a maneira de se fazer o armazenamento, de como ele tinha que fazer a logística para vender, para comprar e assim por diante. E aí então nós vemos que ele perdoou os seus irmãos. Então, de uma certa forma, talvez ele estaria, por isso que eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que é o ciclo do orgulho e o ciclo da remissão dos pecados. O que tem a ver o ciclo do orgulho e da remissão dos pecados? José, ele podia muito bem talvez ser orgulhoso e falar: não, mas eles fizeram uma maldade muito grande, né? E ele poderia até, ele tinha poder para fazer qualquer coisa com os irmãos dele, mas ele escolheu deixar o seu orgulho de lado e
perdoá-los. Então vamos entender como é que funciona o ciclo do orgulho, né? Acho que muitos de nós já ouvimos falar do ciclo do orgulho. É uma coisa que acontece, né, naturalmente. E como é que funciona esse ciclo? A primeira parte do ciclo é que as pessoas, às vezes, quando estão no meio da prosperidade, ela está próspera, ela tem dinheiro, ela tem emprego, ela tem tudo que ela não tem desafio nenhum, são as bênçãos. E muitas vezes as pessoas se esquecem de fazer as coisas mais simples e básicas. Estuda as escrituras, frequentar a igreja, né? Buscar ser fiel o melhor possível, servir da melhor forma possível, cuidar muito bem da família. Coisas simples, mesmo dentro da prosperidade. E muitas vezes com essa prosperidade acabam se esquecendo de algumas coisas simples e básicas, e aí acontece o orgulho. Esquece de orar, esquece de buscar sempre ter o Espírito do Senhor consigo e acaba entrando em iniquidade. E por causa disso, aí vem a destruição e o sofrimento por causa disso. Então vocês podem ver que nesse ciclo eu estou colocando algumas escrituras adicionais que eu os convido a estudar, fala exatamente desse ciclo, né, do orgulho. E aí quando a pessoa está naquele momento sofrendo e quase sendo destruída espiritualmente, aí ela se lembra, aí ela volta novamente a orar, né? Aí ela fica humilde e se arrepende. E aí então, muitos às vezes, ao invés de parar nesse processo, de ser humilde, né, e de se arrepender e manter a sua vida alinhada com a vontade de Deus, muitos acabam novamente, aí recebe, por causa da humildade, do arrependimento, o Senhor volta a nos abençoar, aí novamente nos tornamos prósperos, aí outra vez nos tornamos orgulhosos, aí vem o sofrimento e outra vez vamos lembrar. É um ciclo que nós temos que parar ele na nossa vida, nós não podemos ficar nesse ciclo, né? Por isso então veio o ciclo da remissão de pecados. E como é que funciona o ciclo da remissão de pecados? Esse ciclo da remissão de pecados nós vamos encontrar no livro de Mormon, Moroni 8, no versículo 26. Só um versículo ele ensina esse ciclo. Então esse ciclo funciona do seguinte, Moroni 8, 26. E ele diz, e a remissão de pecados traz a mansidão e humildade. Então esse é o ciclo que nós temos que manter na nossa vida, principalmente os que fizeram convênios desde as águas do batismo. Então ele diz, a mansidão e a humildade, né, traz a remissão dos pecados. Aí ele diz lá, e por causa da mansidão e a humildade, qual é o resultado? É a presença do Espírito Santo, o Consolador. Então quando você tem mansidão e humildade, existe a presença do Espírito Santo, e que é o Consolador. E por causa então da presença do Espírito Santo, que é o Consolador, aí ele diz lá que nos enche de esperança e de um perfeito amor. Eu coloquei do lado da palavra esperança, eu já falei em alguns vídeos anteriores, que nas escrituras a palavra esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Qual é a diferença? O verbo esperançar é o verbo, ele determina que é você agir para depois esperar. Então por isso que a esperança não é só esperar, mas é agir para poder esperar. E se nós tivermos essa esperança, ou seja, estivermos agindo em perfeito amor, aí ele diz lá que esse amor que se conserva pela diligência na oração. Então é um amor constante e uma diligência na oração. E aí por causa disso nós vamos manter a mansidão e a humildade. Aí mantendo a mansidão e a humildade vai ter a presença do Espírito. A presença do Espírito nos dá esperança e um perfeito amor. E esse amor constante, que é a ação, agindo, praticando ele com diligência a oração,
E esse é o ciclo que nós temos que viver para poder eliminar o ciclo do orgulho. Então, se nós vivermos esse ciclo da remissão dos pecados, nós vamos eliminar o ciclo do orgulho. E foi isso que nós vimos aqui que José, ele fez ao perdoar os irmãos dele de algo que é muito difícil, talvez muitas pessoas não conseguiriam perdoar de tamanho mal que fizeram para José. Então, espero que nós possamos ter aprendido nessa primeira parte da aula, né? Então, nós vamos depois ver a segunda parte dessa aula para nós podermos entender o resultado, que os irmãos foram lá buscar o pai, a família, né? Para se encontrar. Então, a próxima parte vai ser postado daqui 2, 3 dias, depois desse vídeo aqui. Então, espero que nós possamos ter aprendido alguns princípios importantes, né? E que nós possamos imitar esses atributos de Cristo e também imitar aqueles que, como José, né? E como outros que nós vimos até esse momento. Então, que nós possamos aplicar da melhor forma possível. Então, muito obrigado e até a próxima parte da aula.